Estamos em mais um Pioneiros Conservadores, aqui comigo Robson mais uma vez, e esse será um episódio um pouco mais diferente dos outros. Eu tinha falado isso também no episódio anterior, mas a gente não acabou saindo tanto do nosso formato de podcast, onde tem esse formato âncora e comentarista, e vice-versa. Então, de fato, a gente vai explicar um pouco o que foi o ano de 2020, as novidades, falar um pouquinho do que achamos e a direita em si vai se virar realmente nesse início de 2021, com as grandes mudanças, com o que mudou no sistema político das eleições americanas. Se der para falarmos sobre, vamos falar um pouquinho. Realmente vai ser bem descontraído mesmo. Você percebe agora que eu estou falando sendo um pouco mais protagonista no início desse podcast. Estamos gravando aqui ao ar livre, na casa do Robson. Esse podcast 5 será isso. Será mais um diálogo, né? Uma conversa mais aberta. Foi um ano difícil, né? Sabemos, Robson, que foi um ano difícil. E vamos tratar um pouco do que realmente tende a acontecer as coisas nesse 2021. Robson, estamos aqui, né? Mais uma madrugada. Vou passar aqui o microfone para você comentar um pouco sobre uma abertura bem mais diferente do que nós costumamos fazer. E vamos também, claro, citar um pouquinho sobre o projeto. Quais projetos temos também para 2021. Como é que vai ser realmente todo esse projeto do Pioneiros Conservadores, né? Aqui no campo de guerra. Robson. Olá, Douglas. Olá, pessoal. Realmente o ano de 2020 foi um ano muito difícil, creio que para todos. Embora muitos ganharam dinheiro, não foram afetados economicamente, mas perderam parentes, perderam amigos, foram afetados, porque você não consegue ser feliz enquanto muitos caem em miséria e desgraça. Então realmente foi um ano muito difícil para todos. De antemão eu peço desculpas aí, estarei falando, tô muito cansado, acordei muito cedo hoje, fui doar sangue, porque eu sou doador de plaquetas. Inclusive, faço um apelo aí para vocês que são pessoas saudáveis, para que vocês possam também, para que Deus possa tocar no coração de vocês e vocês ser também doadores, futuros doadores aí. Existe muita gente que precisa, somente pessoas com câncer. Doação de plaquetas é diferente, você pode doar todo mês, diferente de sangue. Sangue você demora 3 em 3 meses. Mas enfim, o apelo já foi dado, né? Depois vocês dão uma pesquisada, dão uma pensada aí e decidem se vocês vão ser doador ou não. Então, de antemão eu peço desculpas. Daí voltei, fui trabalhar e estamos aqui às 2h30 da manhã, gravando mais um podcast do Pioneiros Conservadores. Iremos falar um pouco sobre o que aconteceu, não só no Brasil como no mundo, eleições americanas. Uma retrospectiva sobre a direita, a esquerda, quem ganhou, quem perdeu. Então iremos falar um pouco sobre isso, sobre esses acontecimentos que ocorreram recentemente, a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, sobre a derrota fraudulenta que Trump acabou sofrendo. Realmente ele não tinha o que fazer, dependia de muitas pessoas acovardadas, possivelmente compradas, ninguém sabe. Como dizia São Tomás de Aquino, a verdade é filha do tempo. Então tudo isso que ocorreu, não só nos Estados Unidos, como no mundo, irão se revelar. Cedo ou tarde, iremos saber toda a verdade. Queria testar aqui uma frase do Abraham Lincoln. Ele falava: as pessoas são enganadas, são tapeadas por um tempo, 2 tempos, mas não todo o tempo. Então cedo ou tarde as pessoas vão perceber e vão cair na realidade, porque o que ocorreu nos Estados Unidos foi muita covardia, principalmente com relação à Corte Suprema, que poderia ter contribuído de forma positiva, não ter deixado a fraude se perpetuar. A Suprema Corte ela deveria ter acatado as provas, as denúncias de fraude e ter dado continuidade para poder colocar uma barreira diante dos fraudadores. Não é exagero nenhum a gente falar sobre as políticas americanas, até porque já falamos por diversas vezes que os Estados Unidos é um país chave. Tudo que acontece lá respinga em todas as nações de forma positiva ou negativa.
dependendo da nação, se é aliado ou se é inimiga. Então iremos falar sobre isso. Irei passar a palavra aqui para o Douglas. Ele irá comentar um pouco sobre as políticas americanas. O Douglas realmente é uma pessoa que entende do assunto. Não tenho vaidade nenhuma de falar isso. Temos uma pessoa no nosso programa que entende verdadeiramente do assunto. É uma pessoa que se dedica, que estuda, e é uma pessoa que as fontes são fontes primárias. Ele vai citar as fontes. Ele sempre falava para mim sobre a fonte dele, e eu sempre acompanhei o professor Olavo de Carvalho numa entrevista no Pingo nos Is. Ele falou dessa fonte, né, explicou sobre essa fonte, e o Douglas é uma pessoa que ele não pega as pautas do Terça Livre e outros jornais coerentes com a verdade, jornais que praticamente a direita toda acompanha. Realmente existe muitos jornalistas brasileiros que são bons, são honestos e realmente reportam a verdade. Temos aí o Paulo Figueiredo no Pingo nos Is, temos Daniel Lopes, temos o Mauro Fagundes. Eles fazem boas análises, realmente entendem do assunto. Tem o repórter também Leandro Ruschel. E outro detalhe, pessoal, o Leandro Ruschel, o Paulo Figueiredo são pessoas que moram nos Estados Unidos. Inclusive hoje o Alan Santos, ele mora nos Estados Unidos e fica mais fácil para ele poder reportar as notícias. E são pessoas honestas, são verdadeiros jornalistas. Então tem muitos aí, né? Mas o Douglas, ele é uma pessoa que ele pega a fonte. Ele não vai pela análise ele acompanha também. É raro ver isso numa pessoa, gente da gente. Então, o Douglas é uma pessoa que ele pega as fontes. Ele vai citar aqui os jornais que ele acompanha, né? São jornais americanos. Inclusive o professor Olavo citou um deles. É uma pessoa que sabe do assunto, sabe o que está falando. E ele vai comentar um pouco. Vou passar a palavra para o Douglas. E ele vai falar um pouco sobre as eleições americanas. Bom, Robson, foi muito bom, inclusive, nós tocarmos no assunto, né? Como será um assunto... A gente sempre tenta, inclusive, falar sobre outros assuntos, mas às vezes a gente sente a necessidade de ficar apenas em um assunto em específico e dar mais ênfase, na verdade, né, nesse assunto. E como a gente estamos vivendo essa época de pós-eleições americanas, né? Estamos gravando hoje, sexta-feira, e exatamente dizendo que hoje é dia 9 de janeiro, quase 3 horas da manhã. Agora sim, por assim dizer, você que vai ouvir esse podcast no horário que você achar mais viável. Inclusive, muito obrigado se você tem ouvido constantemente. A gente sabe que o nosso público aos poucos tem aumentado e isso nos traz grande alegria, né? Sabendo que o nosso podcast ele ainda não é um podcast que tem sido divulgado com tanta abrangência nas plataformas, mas aos poucos, como eu tinha comentado antes com o Robson, aos poucos a gente vai alcançando aqueles que realmente se familiarizam com os assuntos que tratamos aqui, com os comentários, com a nossa opinião. Se você tem uma opinião idêntica à nossa, ou se você tem divergência, você também pode comentar, pode também nos mandar e-mail no endereço de e-mail e a gente vai tentar. Caso você também tenha perguntas a fazer, pode nos mandar também mensagem na nossa caixa de mensagem do Twitter, ou pode nos mandar um e-mail, né? Vamos até deixar o e-mail na descrição do nosso Twitter. Por enquanto, só estamos realmente com o Twitter. A maioria do nosso público realmente é mais o Twitter, mas talvez você chegou até esse podcast através da descrição também do Instagram, do nosso Instagram pessoal, né? Depois vamos comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas, claro, dando continuidade, muito obrigado a você que nos ouve. E respondendo a pergunta do Robson, né? Eleições americanas, sistema americano. Bom, Robson, não daria para eu responder exatamente o formato, até porque seria uma resposta que daria aí só 30 minutos. Como eu falo muito, eu acabo falando muito mais, né? Então por isso que o início dos nossos programas você vai ver tanto um protagonismo da parte do Robson quanto da minha parte. E claro, o Robson aqui é a pessoa que é mais instruída, ele que vai trazer também comentários sobre alguns pensadores, comentários partindo também das aulas do professor Olavo, que sim, somos, pelo menos ele é aluno do Olavo, falando assim oficialmente, e a nossa linha de raciocínio e visão de mundo vem sim dessa linha conservadora, né? Então sabemos que, claro, o professor Olavo ele é a pessoa que mais entende de fato
do que é o comunismo, todo o sistema comunista, enfim, não tem nem o que realmente... E o professor Olavo tem mais de 50 anos estudando o comunismo. Tanto autores quanto livros ele realmente já leu nesses anos de vida, né, em que ele estuda sobre o comunismo. Então ele entende do pensamento revolucionário nesses anos que ele tem estudado os movimentos revolucionários, o comunismo. Falando rapidamente, eu vou querer que você, Robson, explique um pouquinho dessa ligação do Olavo com o comunismo, com os movimentos revolucionários. Bem rápido mesmo, pra gente complementar antes a pergunta que ele tinha feito, né, com relação ao sistema eleitoral dos Estados Unidos. Bem, Douglas, o professor Olavo, vou falar um pouco sobre a biografia do professor Olavo. O professor Olavo, na adolescência, ele se encantou com o comunismo, como muitos jovens. Ele sempre foi um cara que sempre estudou, sempre gostou de estudar. Então, vários autores, vários livros dentro do comunismo que vocês imaginarem aí, o professor Olavo ele já leu. Karl Marx, Lenin, entre outros aí. Realmente o cara sabe o que está falando, por isso que ele é tão preciso nas suas análises. Praticamente ele sabe o que vai acontecer com relação ao pensamento revolucionário. Como ele sempre fala, né? Está tudo documentado, tudo escrito. Então eles não vão inventar nada, eles vão só copiar o que Lenin já falou, o que Stalin já dizia, né, o que Karl Marx já ensinava. Então é isso que vai acontecer. Então o professor Olavo ele é o filósofo vivo que mais entende desse assunto aí. Então hoje estudamos com ele, somos alunos dele, prestamos atenção no que ele vem falando. Por isso que estamos aqui com esse projeto aí, para poder alertar as pessoas sobre o perigo que é o movimento revolucionário. Pronto, eu vou passar aqui para o Douglas, ele vai iniciar agora mesmo, vai falar um pouco sobre as eleições americanas. Fala aí, Douglas. E é isso o que o Robson falou um pouquinho sobre o professor Olavo, e que, claro, diversas vezes vamos citar aqui no programa. E dando continuidade à pergunta que o Robson fez no início, do sistema eleitoral americano, é que realmente seria muitas horas, né? Ou melhor, seria alguns minutos que ultrapassaria realmente o nosso tempo permitido, e o que a gente tenta colocar como regra no nosso podcast. E a gente se depara com coisas do tipo em que o Twitter suspendeu a conta oficialmente do Donald Trump, do ainda presidente, né? O próprio Twitter diz que a empresa Twitter exclui permanentemente a conta oficial do presidente Donald Trump. E dizem também que, mediante as regras do Twitter, o presidente teve a sua conta banida, suspensa permanentemente, e que ele acaba infringindo as regras de política dessa empresa, né? Mas a verdade é essa, nada mais nos assusta. Mas falando do sistema americano, que é o sistema constitucionalista, é que não existe uma constituição para todos os estados. Cada estado tem a sua Suprema Corte estadual, uma vez que uma lei que é quebrada, seja uma lei eleitoral, que foi o caso do estado da Pensilvânia, ela não é cumprida ou ela é alterada em menos de 2 semanas para as eleições, como foi neste caso em específico do voto impresso, você tem uma lei constitucional da Constituição estadual, né? Uma regra eleitoral que é quebrada, uma vez que a Corte Estadual ela realmente não toma uma decisão que é referente àquela regra, ou melhor, lei do seu estado, a Corte Estadual ela precisa tomar uma decisão, ela precisa avaliar o que houve, o que foi burlado, certo? O que foi infligido. O certo seria termos um processo em aberto, então seria suspenso na hora as contagens daquele estado, e a Corte Estadual iria tomar uma decisão. Claro, se a Corte Estadual se abster de seguir com o processo ou não ter capacidade para realmente avaliar o processo, esse processo cai na mesa da Suprema Corte Federalista, né, federal, que seria a Suprema Corte Americana. A gente vê, na verdade, nos dias de hoje, uma crise constitucional da Corte Estadual abdicando de seguir um processo eleitoral que foi fraudulento, e a gente tem uma Corte Federal abdicando de seguir com a lógica. O que a gente ouve falar na grande mídia, que são tradicionalistas, a gente temos como um ato de covardia, de estarmos vendo uma grande nação caindo. Eu acredito que os grandes pais da política dos Estados Unidos, se você for pegar a história dos Estados Unidos, você vai ver que o país se forma, os estados se formam através de uma perseguição inglesa. Então,
as colônias inglesas indo para a Nova Inglaterra, que é os Estados Unidos, e formando os estados, né? A primeira coisa que eles temem é que eles sejam comandados por um poder centralizado, né? O Estado em si tomando conta da liberdade de expressão do seu povo. E a gente tem todo um histórico religioso. A gente sabe que esses ingleses, né? Então os ingleses que saem da sua terra, tal perseguição religiosa, eles vão para Nova Inglaterra, que é os Estados Unidos. E daí por diante você vai tendo uma base do que é o hino americano. Como o hino americano também ele fala sobre muito dessa liberdade. E, enfim, não tem como fugir dessa realidade. Então a gente vê um acovardamento das duas casas, né? Que é a casa da Corte Estadual e a Corte Federal, né? Que é a Suprema Corte Federal dos Estados Unidos. Eles se dizem tradicionalistas porque eles dificilmente tomam uma decisão radical. Fica bem evidente que realmente eles não tomam uma decisão radical, mesmo que essa decisão custe a verdade soberana ou a verdade do que realmente ocorreu nessas eleições. Se a gente for falar de fato sobre o sistema, a gente vai ter muita coisa para falar, entendeu? O que nós vemos é as cortes estaduais desses 6 estados, Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, a Arizona também, e eles abdicando, a corte estadual abdicando de seguir com o processo, deles acatar essas provas e realmente criarem um processo para julgamento, e eles não tomam nenhuma decisão radical, né? Então é isso que nós vemos. Claro, nem todos aceitam isso, muitos leem as grandes mídias e isso é pouco falado, a não ser que seja falado e tratado pelos repórteres de direita, que realmente também trazem essa pauta para os rádios, para os programas, para as lives. Temos os Pingos nos Is, que também teve o professor Olavo explicando, o Paulo Figueiredo, grandes conservadores que vão tratar sobre o que ocorreu nas eleições americanas. Temos Leandro Ruschel, citamos também no terceiro podcast, tratamos que o Epoch Times trazem notícias de inteira importância, um jornal que é fundado por refugiados chineses. Temos também o Breitbart. Então tem diversos sites conservadores, temos essas mídias de direita que irão trazer essa informação direto da fonte, né? E a gente vê uma crise constitucional fazendo com que um presidente eleito ele caia realmente. Então nós temos aí Biden eleito, Kamala Harris eleita, né, também como vice-presidente, uma vice-presidente, melhor, se ela abdicou do cargo de senadora, e a gente já comentamos um pouquinho sobre. Uma definição que eu poderia dizer aqui no podcast é que vemos uma crise constitucional no país e um país polarizado, né? Os Estados Unidos hoje tem uma esquerda muito mais, se encaixa característica de uma esquerda ligada a movimentos revolucionários, né? E isso, claro, como bem o Robson explicou, e como vamos explicar muito mais nos próximos episódios, que tudo são baseados em movimentos revolucionários. Então, Douglas, voltando ao assunto sobre a pergunta, eu queria que você trouxesse à baila a questão do Trump e o Mike Pence, sobre a relação dos dois, como é que vai ficar agora, daqui pra frente, o que é que vai acontecer, se os dois realmente romperam a relação que existia. Queria que você comentasse sobre isso. Robson, foi muito boa a pergunta, inclusive andei acompanhando o Twitter do Mike Pence, mas realmente a última publicação dele foi no dia 5, né? Então hoje já é dia 9, né? Como comentamos no início do podcast, né? Que realmente hoje é dia 9. Então você vê que o vice-presidente, ele não publicou nada depois do acontecido, da invasão antes, né? Foi dia 5, claro, a invasão do Capitólio foi no dia 6. A sessão ela continua depois que tudo isso passa, depois que ocorre a invasão. Você vê que há um toque de recolher às 6 horas às 18 horas em Washington. As pessoas começam a sair realmente ali das redondezas do prédio, né, do Capitólio. Não fugindo da pergunta, você também não vê um posicionamento do Donald Trump, nem um posicionamento do Mike Pence. A última publicação dele foi com a senadora da Geórgia, que inclusive perdeu as eleições americanas, e você não vê mais nenhum posicionamento do presidente. Sabemos que o presidente ele é cristão, ele é evangélico, é um homem de fé, por assim dizer, tem uma ligação com a igreja cristã americana, e você realmente não vê nenhum posicionamento. Até porque nessa sexta-feira, dia 8, o próprio Twitter acabou de suspender a conta oficial do presidente. Então realmente fica muito difícil. Aquilo que eu disse no início, que seria bom, que claro, a força da direita será o analógico, que de fato que agora o Trump terá de ir ou à TV, ou claro, aonde o braço da direita é maior. Da direita se concentra nas rádios americanas. Então nós temos um público fiel ao rádio americano. Será uma maneira do Donald Trump falar um pouquinho do que aconteceu, do porquê
não o encorajamento do Mike Pence em tomar uma decisão sensata e se mostrasse como a Suprema Corte, uma corte que realmente não tomou uma decisão e que para muitos ali seria o fim, pra gente acreditávamos que não era o fim, que o Mike Pence iria tomar uma decisão sensata, uma decisão heróica em não deixar com que a grande fraude fizesse se valer com o resultado final verdadeiro, né? Só o tempo, claro, resolvida essa questão do Trump, né? Suspenso do Twitter, sabemos que a rede social que mais se expressa é o Twitter, Mike Pence nem tanto, não é muitos Twitter, nós não vemos um posicionamento, ou melhor, ele bem mais presente no Twitter ou publicando, muito difícil mesmo. Já da parte do Trump, é uma pena, inclusive, né? É uma pena porque assim, a gente tem informações de primeira mão, claro, do presidente aí, em cada tweet do presidente, e é uma maneira que o presidente usava para estar presente, né, com seus seguidores. E claro, a informação de primeira mão, né? A gente tem uma informação ali soltada pelo presidente, não é a mesma coisa que nós irmos no Epoch Times ou nenhum outra grande mídia, entendeu? Você tem uma informação direta do presidente. Enfim, a direita sai um pouco enfraquecida. E falar desse enfraquecimento da direita, como é que serão as coisas aqui no Brasil também, né? O que isso reflete para nós aqui no Brasil? Eu posso até aproveitar para pedir para que você também fale um pouquinho sobre isso. Como é que fica as coisas aqui no Brasil? Claro, passando aqui o microfone pro Robson comentar um pouquinho. O que isso realmente reflete aqui no Brasil e por que isso é tão importante? Bom, pessoal, o Douglas comentou aqui sobre as eleições americanas e ele fez uma pergunta, eu vou responder, sobre o que está afetando aqui no Brasil. O que é que realmente eu, Robson, estou vendo, estou acompanhando, estou em vários grupos de direita, acompanho vários jornalistas de direita, youtuber. Eu falo de direita porque eu não vou perder tempo com um imbecil de esquerda. Depois eu vou explicar por quê. O porquê. Mas eu queria levantar algumas questões. Você, ouvintes, queria que você raciocinasse sobre os pontos que eu irei mencionar. Vocês, meus caros ouvintes, eu queria que vocês pensassem o que é que vocês acham do Nicolás Maduro, da Venezuela. Realmente, vocês acham que ele é um ditador ou ele é um presidente eleito democraticamente, como muitos falam, se a Venezuela realmente é uma democracia ou não? E o que é que vocês acham sobre o presidente do Irã, que matam homossexuais, lésbicas, cristãos por exercerem sua fé, né? E entre outros. Sobre o Twitter ele não suspendeu a conta do presidente do Irã, ditador, nem suspendeu a conta do presidente da Venezuela, outro ditador, mas suspendeu a conta do Donald Trump. Então, são coisas que, como foi dito no início, esse presidente americano, Abraham Lincoln, ele falava que as pessoas são enganadas, são tapeadas por um tempo, 2 tempos, mas não todo o tempo. Então eu queria que vocês pensassem sobre essa questão e o que está acontecendo com o mundo. E eu não queria que vocês pensassem como muitos cristãos radicais que tratam o fim do mundo, a volta de Cristo, como se fosse um objeto de excitação. Falam como se estivessem excitados. As profecias estão acontecendo, eu vejo os olhos de pessoas assim, brilham. É como se fosse uma coisa boa. Então eu acho um absurdo. São pessoas que não leem direito a Bíblia, pessoas que não estudam. Eu acho que nem sabem ler, na verdade. A volta de Cristo é algo atemporal. Isto é, na época do Coliseu, onde cristãos eram comidos por leões, gladiadores eram massacrados. Naquela época os cristãos se abraçavam e diziam: é o fim dos tempos, Cristo está voltando. Na época que Lenin subiu ao poder, depois Stalin, as atrocidades que eles fizeram, as mortes, a explosão de Chernobyl, muitos diziam: Cristo está voltando. Daí se levanta Mao Tse-tung na China e mata também milhões de pessoas. E muitos falaram: Cristo está voltando. Hitler, quando matou milhares de judeus, queimado em câmaras de fome, e muitos falavam: Cristo está voltando. Então é uma narrativa chula, é uma narrativa absurda, que eu ouço e sinceramente dá vontade de vomitar, porque eu acho que cada um deveria fazer a sua parte. Então eu acho que cada um deveria fazer a sua parte, não ficar usando essas atrocidades como pretexto: Cristo está voltando. Isso é feio falar isso, eu acho um absurdo. Quero que vocês pensem diferente. O que estamos fazendo aqui, o Douglas
Não estamos brincando. Estamos cansados e muito, principalmente eu que acordei cedo, fui doar sangue, depois fui trabalhar, tô aqui sem dormir para passar para vocês, para alertar vocês, para fazer com que vocês estudem, para que escamas caiam dos seus olhos, que vocês passem a enxergar, passem a ouvir a verdade e passem a estudar. É isso que queremos, é despertar o povo. Queria que vocês pensassem, raciocinassem e queria que vocês estudassem sobre tudo isso que está acontecendo, se dedicassem, aprendessem e passassem para familiares, amigos, para que no futuro distante nós se unissem, os conservadores cristãos, para que nós se unissem contra o establishment, contra o movimento revolucionário que cresce a cada dia diante de nossos olhos. Ficamos de mãos atadas, sem poder fazer nada. Então, aborto, casamento gay, liberação de drogas, entre outras inversões de valores, estão sendo colocados em pauta. Logo estarão liberando. Daqui a pouco vai ser um crime você chamar o pedófilo de pedófilo. Estão querendo nos calar. E sobre as liberdades individuais, eu queria que vocês raciocinassem sobre outro ponto. Quando um ditador, no início, antes de implantar a ditadura, eles iniciam um discurso eufêmico, isto é, um discurso adocicado. Então você, sem perceber, vai se entregando. Não sei se vocês já prestaram atenção no discurso do Dória. Já viram o Dória falando sobre vacina, sobre o lockdown? É sempre aquela coisa, é para o seu bem. Estamos respeitando a ciência, queremos salvar vidas. É igual você tá caminhando na rua com o seu celular, de repente o áudio baixa pela metade e você vai no celular, o celular fala: estamos baixando para que a sua audição não seja prejudicada. Porra, o celular ele tá preocupado com o seu bem? Será? O celular tá preocupado com os seus ouvidos? Pessoal, vamos acordar, vamos se atentar a esse discurso, esse eufemismo que é praticado o tempo todo por esses mini ditadores. Mini hoje, mas futuramente teremos ditaduras por todos os lados. Então, se hoje não acordarmos, então se não pararmos para raciocinar, então se não darmos atenção a pessoas como o professor Olavo, entre outros pensadores, ficaremos para trás. Queria até usar uma frase: se vivermos separados como hipócritas, morreremos juntos como tolos. Então, vocês que estão ouvindo, são de direita, são cristãos, que é contra o aborto, que é contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Só uma observação, pessoal, meus caros ouvintes. O casamento de pessoas do mesmo sexo, quem tiver a sua opção sexual, isso aí não importa. São seres humanos, cada um decide o que vai fazer com a sua vida. Mas quando falamos sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo, é o casamento dentro da igreja, quebrando um princípio, quebrando um valor cristão, cívico, moral. É isso que estamos falando. Quebra de princípios, quebra de valores, de conceitos, entre outras inversões de valores, como já foi citado aqui, liberação de drogas. Só quem tem um filho nas drogas sabe do que estou falando. Você mãe, você pai, você que tem algum tio, um amigo, um primo, um irmão, um filho, um neto nas drogas, sabem de fato o que estou falando aqui. Então vamos nos unir. Você que é ouvinte do canal, fazer um apelo aí para que vocês possam contribuir com o nosso trabalho, divulgando, dando um apoio moral para que possamos desempenhar um trabalho, cada vez mais um trabalho e que esse trabalho possa alcançar várias pessoas, que essas pessoas possam aprender, instigá-las a estudar e nos unirmos e formar um exército, porque sabemos que o outro lado está em guerra, o outro lado estão para matar e destruir, eles não têm pena. Olhem, o que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos foi uma guerra assimétrica. O que é uma guerra assimétrica? É que só um lado bate e o outro só apanha. O que aconteceu? Esperemos que a direita mundial aprendam com seus erros, com os erros dos Estados Unidos,
Na verdade, o que aconteceu com os Estados Unidos vem acontecendo com várias nações aí, inclusive o Brasil, que vemos hoje no Brasil. Eu tô em vários grupos de WhatsApp aí, pessoal da direita. Trump é isso, é aquilo. Trump deveria fazer assim, deveria fazer assado. Ele foi burro, ele foi tolo, ele foi isso, ele foi aquilo. A hipocrisia das grandes, porque vivemos no Brasil. Então, os cidadãos de bem somos massacrados o tempo todo pelo establishment, pelo sistema. Então, deveríamos nos calar, colocar o rabinho entre as pernas e aprender e fazer diferente, porque o brasileiro é medíocre. Eu me coloco dentro, pois sou brasileiro também, sei o que estou falando. Então, vivemos em guerra o tempo todo, dentro de nossas casas, com os familiares, no trabalho, entre amigos. Então é difícil explicar o pensamento brasileiro. É um povo que sabe de tudo, tem opinião para tudo, mas não saem do lugar, não mudam, não aprendem, não evoluem. Eu queria apenas que você, para finalizar, raciocinasse aqui no que foi dito. E se eu falei algo que não condiz com a realidade, tudo bem. Mas se você achou que essas palavras foram precisas e coerentes com a realidade, então eu queria que vocês meditassem nelas e pensassem um pouco. Queria passar para o Douglas, para ele comentar um pouco sobre o que foi falado aqui. E estou de acordo com o que o Robson falou. Realmente estamos bem alinhados com tudo que ele disse nesse programa. E citou, falando um pouco sobre o Brasil, sobre o pensamento brasileiro, e também não só no Brasil, mas também na lógica da esquerda, falando dos movimentos revolucionários, no geral, né, tratando sobre aquilo que nós sempre temos abordado em nossos programas. É isso, você teve um pouquinho da minha análise, ou melhor, falando um pouco sobre os Estados Unidos, né, porque realmente todo tipo de assunto que formos trazer no programa realmente é muito extenso. E, claro, tivemos um programa bem diferente, um programa onde foi gravado praticamente ao ar livre, então você vai notar um pouco as diferenças de áudio nessa questão técnica. E o Robson, inclusive mais cedo, ele escreveu um artigo. Eu até vou pedir, Robson, para você citar antes de finalizarmos esse programa e esse episódio de número 5, que para mim realmente, eu particularmente posso dizer que realmente foi um episódio bastante completo. E Robson, você pode rapidamente citar aquele artigo que você escreveu logo cedo, por gentileza? Citarei sim, Douglas. Na verdade é um artigo muito pequeno, foi uma resposta para uma pergunta. Na verdade foi uma resposta num grupo de WhatsApp sobre a invasão do Capitólio. E ali um membro falava que é disso que a esquerda está com medo, a questão da invasão do Capitólio, né? Ele se referiu que se todas as nações, o povo fizesse isso contra as ditaduras, e eu comecei a escrever: medo de quê? Quem deve temer somos nós da direita. Vou lhe dizer o porquê. A esquerda segue vitoriosa e triunfante. Foro de São Paulo a 1000, várias ditaduras nas Américas. Um detalhe, tudo financiada pelo Brasil, através do Foro de São Paulo. Infiltração marxista em tudo quanto é lugar, exército, igreja católica, igreja evangélica, maçonaria, etc e tal. Fora os lugares onde já não existe mais infiltração, porque são lugares que estão totalmente tomados, como por exemplo a mídia, escolas, universidades, teatros, funcionalismo público, sindicatos e etc. Aí continuando, a China provocou o Covid. Quase todas as nações estão de joelhos perante esta doença, menos a China. A prova disso é o Ano Novo Chinês, que fizeram um espetáculo, queima de fogos, maior do que os Réveillons, juntando Copacabana e entre outros. Continuando, agora a nação com mais liberdade teve suas eleições fraudadas e retiraram um dos caras que mais trabalhou no combate ao marxismo e o radicalismo islâmico, isto é, Donald Trump. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do Pioneiros Conservadores. A você muito obrigado. Eu me chamo Douglas Closer. Também agradeço, muito obrigado. Eu me chamo Robson Cândido. E esse foi mais um programa do Pioneiros Conservadores.